boa noite para você que está aqui nessa quinta-feira, 8 de julho, nosso 6º episódio da websérie sobre tráfico de pessoas no Brasil, a maior websérie sobre tráfico de pessoas no Brasil. E hoje o nosso tema é um tema muito necessário que vem sido falado durante todos os episódios. A gente tem um grupo que é extremamente vulnerável, não só ao tráfico de pessoas, quanto às mais diversas violações de direitos humanos, porque a gente sabe que o Brasil é um país extremamente perverso e assassino das pessoas trans. E para falar sobre atendimento humanizado e sobre garantias de direitos, hoje nós temos um time de peso e também vamos contar com o lançamento do manual escrito pela Organização Internacional do Trabalho e diversos parceiros que vai ajudar a nossa rede na garantia de direitos da população trans. Então, fica aqui com a gente, aproveita, curte, chama todo mundo, porque a noite promete. Anota que também vem conceito. E para começar, esquentar essa noite, vamos de pílula do conhecimento dos alunos da Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela está muito legal, vamos ver. Olá a todas e todos! Na pílula do episódio de hoje, vamos nos adentrar no conceito de identidade de gênero e em como esse conceito foi e ainda é fundamental na promoção de diversas decisões jurídico-legislativas para afirmar garantias à comunidade transexual. Bom, a identidade de gênero reflete o senso profundamente sentido e vivido do próprio gênero de uma pessoa. Todo mundo tem uma identidade de gênero que faz parte de sua identidade como um todo. Tipicamente, a identidade de gênero de uma pessoa é alinhada com o sexo que lhe foi designado no momento de seu nascimento. Transgênero é um termo guarda-chuva empregado para descrever uma variedade ampla de identidade de gênero, incluindo pessoas transexuais, travestis, entre outros. Em âmbito internacional, houveram diversos eventos marcantes para os direitos de homens e mulheres transexuais, como, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, a proibição de discriminação de identidade de gênero como obrigação do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, em 2017, e a retirada da transexualidade da lista de doenças mentais, em 2018. Já em escala nacional, o Brasil ainda é carente de informações e leis específicas referentes a essa determinada parcela da sociedade. Entretanto, podemos recorrer a certas legislações que assegurem direitos à população transexual. Primeiramente, pode-se citar o artigo 3º da Constituição, que, em seu inciso 4º, afirma que um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é promover o bem-estar de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Ademais, quando se fala da população trans especificamente, vale citar algumas decisões tomadas pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceram o direito de soberana autoidentificação de sua identidade de gênero e a necessidade de respeito de pessoas trans. No início de março de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral acolheu a pretensão de reconhecimento da identidade de gênero das pessoas transgênero para afirmar que mulheres transexuais e travestis podem concorrer na cota destinada ao sexo feminino pela lei eleitoral. No final do mesmo mês, o Supremo Tribunal Federal julgou sobre 2 direitos das pessoas transgênero, gerando o reconhecimento do direito à mudança de nome e sexo de transexuais e travestis, sendo essa independente de cirurgia de transgenitalização e de laudos de terceiros e de ação judicial. Por fim, vale citar o polêmico entendimento do Supremo Tribunal Federal de enquadrar a homofobia e a transfobia como crimes de racismo ao reconhecer omissão legislativa. O plenário concluiu, no dia 13/6/2019, o julgamento das ações que tratam de matéria que decidiu que, até que o Congresso Nacional edite lei específica, as condutas homofóbicas e transfóbicas se enquadram na tipificação da lei do racismo. É isso, muito obrigado.
Muito obrigada. Os alunos da Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da Universidade Federal de Minas Gerais também estão aqui acompanhando com a gente. Agradeço aqui aquela nossa audiência aqui todos os dias com a gente, as coordenadoras dos núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas, a nossa equipe do Mundo Plural, os alunos da Faculdade de Direito e todo mundo que está aqui acompanhando com a gente. A gente já vai montando uma família e todo dia os mesmos rostinhos, né? E para começar a nossa noite, hoje a gente tem bastante convidados, muita gente para falar desse tema tão importante. Vamos chamar o Eric Ferraz, que é da Organização Internacional do Trabalho. Muito boa noite, Eric. Abre seu microfone. Eles estão hoje nos prestigiando aqui na websérie com o lançamento do manual para atendimento às pessoas trans. O link do manual está aqui na descrição do nosso episódio e a nossa equipe também vai botar aqui no chat para todo mundo ir lá na página da OIT e baixar esse manual. Está aqui o link e a foto do manual. Que a gente vai... É um documento muito importante para ajudar a gente a garantir esses direitos. Então, muito boa noite, Érica, a palavra é sua. Conta para o pessoal dessa novidade do manual. Olá, Graziela, boa noite. É um prazer para mim, representando a OIT, participar dessa websérie. Obrigado pelo convite. Bem, eu tentei aqui sintetizar e vou tentar trazer para vocês aqui um resumo do que é esse manual. Vou trazer um histórico dele, o objetivo dele, o porquê que ele está sendo lançado hoje e como que todos nós podemos utilizá-lo para fortalecer a garantia dos direitos das pessoas, em especial o público trans. Esse manual ele surgiu a partir das operações, das experiências que nós tivemos na Operação Fada Madrinha e Cinderela, que ocorreu respectivamente em 2018 e 2019. Foi uma experiência onde houve ali uma fiscalização, onde tinha várias instituições envolvidas, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, DPU, a própria Polícia Federal, enfim. E foi uma fiscalização onde o público-alvo eram as pessoas trans. E em alguns grupos que participaram e que foram fiscalizados, algumas daquelas pessoas estavam tendo seu trabalho explorado e foram enquadrados na condição de trabalho análogo ao de trabalho escravo. E aí, a partir da experiência que a gente teve lá na Fada Madrinha, na Cinderela, foram aprendizados muito grandes no que se refere a conduzir uma operação dessa natureza, que por si só já é complexa, mas com foco nas pessoas trans. E quando determinaram as operações, a gente estava fazendo aquela avaliação, o briefing de entender, né, onde fomos melhores, onde precisávamos melhorar, e aí surgiu a ideia, então, da gente construir esse material, esse manual. Inicialmente chamaríamos de cartilha, mas depois acabou virando manual. E quando surgiu essa ideia, a gente pensou assim, poxa, vamos então buscar profissionais trans para poder nos ajudar na construção desse material. Então, conseguimos encontrar uma consultora trans que nos ajudou a fazer a sistematização. Ela fez várias entrevistas com as pessoas que participaram das operações, tanto vítimas quanto agentes públicos, pessoas também da sociedade civil. E a diagramação do manual em si também foi feita por uma pessoa trans. Então, essa foi uma maneira da gente conseguir, então, mostrar para as pessoas a capacidade e a competência do público trans, que é como de qualquer outra pessoa. Né? Então, o objetivo desse manual, ele traz ali de forma resumida. É um manual curto, de apenas 12 páginas, mas ele traz ali de forma resumida como que os agentes públicos ou qualquer outra pessoa que esteja envolvida em futuras operações que venham aí a lidar com tráfico de pessoas ou com trabalho análogo de escravo que envolva a temática da exploração sexual e do público trans, como que as pessoas que estão envolvidas ali na operação, o que elas precisam saber de antemão para poder participar de uma operação como essa.
Então, a gente se preocupou, por exemplo, em colocar ali no manual não apenas conceitos, mas também colocamos ali legislação e algumas outras informações importantes no que se refere à preparação, ao andamento da operação em si e ao que fazer após a operação. Vocês vão ver que o manual ele tem o nome de Valéria Rodrigues e foi uma decisão que a gente tomou para homenagear a nossa colega Valéria, que era uma pessoa trans e que ela foi coordenadora do Instituto Nice, mas que, infelizmente, ela foi acometida pelo Covid no ano passado e veio a falecer. E ela teve participação fundamental de apoio dessas duas operações, porque ela, como pessoa trans, ela sabia lidar, ela sabia a maneira certa de abordar aquelas vítimas, e sem ela, sem dúvida nenhuma, sem o Instituto Nice, com a liderança dela, provavelmente não teríamos conseguido atingir o êxito que atingimos ao acolher aquelas pessoas que foram retiradas daquela situação de exploração e conferir a elas condições dignas de reinserção laboral, de reinserção na sociedade como um todo. Aquelas pessoas que foram resgatadas, as que desejaram, é claro, elas foram acolhidas pelo Instituto Nice e receberam apoio durante mais de um ano. Então, o manual ele vem com esse objetivo, trazer essa conscientização para todas as pessoas que irão participar de futuras operações como essa, para que a gente possa, então, garantir que todas essas pessoas sejam atendidas de forma digna, com muita tranquilidade e, principalmente, com respeito. Perfeito, muito obrigada, Eric. Eu acho que vocês fazem um ótimo trabalho. A gente realmente carece muito desse material, né, para orientação da nossa rede. Eu tive o privilégio de dar uma olhada no material antes de começar a live, porque a gente estava divulgando e realmente está muito bem feito, assim, com um conteúdo muito claro, muito direto, de orientação para a nossa rede, que muitas vezes a gente sabe a gente sabe que tem muito preconceito. A Beth vai falar bastante disso, mas muitas vezes a pessoa até tem boa vontade para fazer um atendimento, mas realmente fica perdida sem saber como agir, e esse tipo de material, ele é muito orientativo. Então, assim, muito obrigada por você compartilhar, muito obrigada por você trazer esse lançamento aqui para a websérie. A gente está aqui na descrição, todo mundo baixa o manual, porque realmente é para ser uma ferramenta para a gente ter, principalmente quem trabalha no atendimento direto, livrinho de cabeceira para fortalecer esse atendimento. Então, muito obrigada. A gente volta aqui na nossa rodada a falar com você. E para falar sobre os direitos e principalmente as vulnerabilidades das pessoas trans, a gente traz ela que é, assim, a mulher uma das mulheres mais aguerridas que eu já conheci na minha vida, que eu tenho o privilégio de ter junto da gente, de chamar de amiga, ela que é um grande ícone, uma grande defensora dos direitos humanos e referência na luta contra o tráfico de pessoas e defesa das pessoas trans. Ela que é psicóloga, linda, maravilhosa, cult, com várias publicações. O Sadi vai colocar algumas publicações da Beth aqui para vocês, no nosso chat, para vocês acompanharem. Então, com vocês, é uma grande honra para a gente, Beth Fernandes. Boa noite, Beth. Boa noite. Eu fico até sem graça com tanto elogio, Grazi. Assim, nada, para a gente que é um orgulho ter você aqui mais uma vez. Aqui ninguém solta a mão de ninguém. E a palavra é sua. Conta um pouco para o nosso público das vulnerabilidades das pessoas trans e do que a gente precisa se tocar para garantir um atendimento humanizado para essa população tão massacrada nessa sociedade, né? A palavra é tua. Tá, obrigada, Grazi. Boa noite a todos, a todas e a todos. Eu, primeiro, quero fazer minha autodescrição. Né? Sou uma mulher loira, alta, estou com vestido preto, né? Com batom bem vermelho, adoro usar batom bem vermelho. Estou na minha casa, no fundo tem um quadro, eu adoro obras de arte. Né? Esse quadro faz parte de uma campanha nossa, aqui que nós temos da Léo de Blanc, que é publicitar outras artes, outras formas de cultura, né, na população LGBT, que a cultura trouxe para a gente vida nesse momento da pandemia.
Eu quero agradecer muito ao Eric, né, fazer esse momento de saudação a Valeriá, né, que eu chamava ela de Valeriá, que é uma amiga que a gente teve vários encontros, tivemos várias discussões, inclusive sobre o tema, né, quando ela foi para a consultoria do Ministério Público do Trabalho, para pensar como poderia estar fazendo esse material. Para mim é importante fazer essa lembrança a ela, principalmente porque a perda dela foi do ativismo dela andando na rua, entregando cesta básica, no contato dia a dia com a população vulnerável, que ela veio se contaminada com o Covid e vir a falecer. E aí a gente faz referência assim. E aí eu adorei a ideia desse manual, né? Uma vez que vocês mudaram o nome, não é um guia, não é uma cartilha, né? E é um manual com o nome dela. Muito obrigada, eu já começo a agradecer. Como eu tenho pouco tempo, e aí eu quero só fazer um recorte de memória, no sentido de como, porque a Grazi falou do trabalho, a Astral tem 21 anos. E quando nós começamos o trabalho da Astral, a Astral, o nome foi um nome vindo do projeto Somos, que era um projeto do Ministério, né, das Relações Exteriores, que começou a fazer direitos humanos, montar outras ONGs e ativismo político. A Astral copiou o nome que dá a primeira entidade astral do Rio de Janeiro, em Goiânia. Né? Eu entrei, então, me identificando, meu nome é Beth Fernandes, não, meu nome não é Beth Fernandes, meu nome é Roberta Fernandes. Você entra lá no Conselho Federal de Psicologia, Conselho de Psicologia, é Roberta Fernandes, como psicóloga, né, sou mestre em saúde mental, tenho 4 pós-graduação em psicologia clínica e administração e educação. Tá, mas eu falo desse lugar da psicologia porque é minha profissão e eu amo minha profissão. Né? Mas o Beth aparece com o meu ativismo. Né? Na luta, que eu faço uma referência, o que aconteceu na primeira pandemia, não é pandemia, é a epidemia da AIDS e hoje a pandemia do Covid. E eu faço essa comparação de uma vez com um grupo, uma população sofreu, que muito hoje a população vem sofrendo com isolamento, a depressão, a saúde mental, né, a questão do estereótipo das doenças, etc. Né? E a Beth aparece aí, na questão da arte. Eu na rua, entregando preservativo, acolhendo, levando os postos de saúde, inclusive pessoas que eram soro positivo, não se falava soro positivo, tinha um estigma horroroso, a pessoa com AIDS. Por que eu estou contando essa história? Porque o trabalho começou a gente pensar migrações sexuais, não foi tráfico de pessoas. Por que as pessoas apareciam de outros territórios, de outras comunidades, de outros locais, né, em alguns centros, né, e logo estavam, assim, endividados em trabalho sexual. Eu poderia remarcar aqui uma série de contextos da população trans e suas vulnerabilidades, né, que, primeiro, a sua expulsão dentro do convívio familiar. Né, muita, e isso, estatisticamente, mais de 60% das travestis não foram expulsas, saia da minha casa. Não, a expulsão ela é subjetiva. Né? Como eu cito um caso de uma recente que eu estou atendendo, que ela tem casa, tem família, a família tem classe média boa, e eu encontro ela na rua e pergunto, por que você está fazendo na rua? Por que você não volta para cá? E ela faz referência, Beth, eu estou na rua porque meu pai todo dia quebra a cara da minha mãe falando que ela está sofrendo violência doméstica por ela ter dado um útero, estragado um filho como eu. Né? Então, a subjetividade das questões da expulsão dessa população de casa. Né? Há brigas entre vizinhos, porque uma pessoa é trans, né? A família expulsa de uma certa forma, o pai que acaba agredindo a mãe, né? E aí essa filha trans sai de casa. Então, esse é o primeiro passo da vulnerabilidade. E aí, jogada a um contexto, por exemplo, principalmente por não estar também da sua expulsão da escolaridade, jogada a um contexto do trabalho sexual. Né? E dentro do trabalho sexual, a rua. E acaba sendo vítima da exploração sexual. Então, é o primeiro ponto a gente discutir sobre migrações sexuais. Essas pessoas migram com sua sexualidade por alguns fins. Por suas indumentárias, construir seus corpos na clandestinidade, com silicone industrial, uma série de coisas que vem acontecendo com a vulnerabilidade dessas pessoas. Né? E são presas, eu vou usar esse termo, me desculpe, né? Vou colocar entre aspas, são presas fáceis, né? Para alguns algozes em relação ao tráfico de pessoas e à exploração sexual desses povos. O que eu acho, de uma certa forma, é uma coisa para a gente pensar, o país, o Brasil, é o país que mais mata travestis transexuais. E, ao mesmo tempo, o Brasil é o país que mais consome, pela internet, produtos eróticos com a população de travestis, ou seja, os filmes pornôs com essa população. É antagônico essa discussão, a gente pensar que a população que é mais morta,
com relação aos seus corpos, são expulsos de casa, esses corpos são destruídos, esses corpos são procurados na internet para prostituição. Eu trago essa discussão porque hoje, na pandemia, a prostituição, mesmo a gente fazendo campanha de máscara, que essa população use máscara, tire tudo, mas não tire a máscara para ajudar a ter o seu cliente na rua, né? Apostaram que todos têm um celular, apostaram da indumentária de fazerem programas pela internet. Ou seja, aí a gente tem estatística que essa população é a mais procurada no consumo erótico. E é a população que mais morre no Brasil, né? E eu trago esse antagonismo no sentido para a gente pensar como é que nós, profissionais que estamos na luta, no cotidiano de direitos humanos, salvaguardar o direito dessa população. E a vulnerabilidade dessa população e os seus corpos, né? E aí, nesse sentido, eu trago essa discussão, porque quando eu comecei a estudar migrações sexuais, porque saíam de determinadas regiões, eu posso citar aqui, saiu lá do Nordeste para cá, não estou xenofóbico, saiu de outra região, veio para Goiânia, né? No sentido por as indumentárias se fazerem em relação à sua satisfação com o seu corpo, com a sua identidade de gênero. E aí nós temos, quando eu quero fazer esse comentário, porque quando vem essa Manuel e vem essa Castilha, nós temos excelentes profissionais que queiram atender e fazer um atendimento humanitário. Mas o pecado maior é não saber como tratar essas pessoas. E de que forma eu trato. É uma das perguntas mais que são feitas, principalmente pela área do eixo de repressão ao crime. São os policiais. Que chegam, Beth, se elas mudaram o documento, ou seja, elas têm uma identidade, que é a retificação do seu registro civil, eu pego a identidade, eu posso tratá-la como ela. Se não, eu vou tratá-la como ele. E aí, eu trago essa discussão, porque esse eixo de repressão ao crime acaba conduzindo uma série de outras problemáticas em relação ao atendimento a essa população. Eu sei que eu tenho pouquíssimo tempo e quero falar muito, né? Me perdoe. Mas a tua fala é muito boa. Mas aí, só para me concluir, fechar rapidinho, que eu quero as provocações, para a gente pensar, eu quero trazer um acontecimento que foi numa dessas operações citadas pelo meu colega anterior a mim, né? Quando eu tenho um trabalho da Astral, que é a segregação das pessoas nos presídios, a LGBT em determinados presídios. E quando houve uma dessas operações aqui em Goiás, eu fui numa cela que estavam elas, as meninas travestis, e essa afetiva. E eu fiquei me perguntando muito sobre a relação de atendimento a essa população. Como é que nós, por exemplo, nas relações do atendimento humanizado, como é que nós vamos querer que essas pessoas de vítima passe também como agora a gente está fazendo um vídeo, né, delas mesmas falando quando foi vítima, né, para a gente produzir esse vídeo, editar e pôr para as pessoas. Como é que a gente quer que essas pessoas denunciem ou busquem algum tipo de ajuda, seja de que forma for no atendimento, né, se elas são algemadas junto com seus algozes? Não tem como. Ninguém olha esse contexto. Essa provocação, porque aconteceu aqui. Né? Quando eu cheguei na cela, eu falei, mas estão todas reunidas. Mas tem que joga na LGBT. Eu falei, não vamos conseguir nada com isso. Né? E tudo que elas lutaram dentro da migração, e lutaram e estando no estereótipo da relação dessa construção da marginalidade, as margens para a prostituição, porque não tiveram outras condições de trabalho, por educação, ou a gente conceder uma forma de trabalho a essa população, né, é descaracterizada, né, como a população de rua. Então, todas as indumentárias são tiradas. E aí cabe, a princípio, a primeira identidade, que é a identidade genital, que a gente ainda não se discute. E aí, Beth, completando a tua fala... do órgão genital que ela está. Então, assim, eu estou fazendo essa provocação porque esses conceitos, por pior que seja, as pessoas estão acostumadas, eles falam, são de varizes. Espero que o Manuel traga isso para a gente, me aconchegue um pouco, porque o que mais me incomoda é eu escutar de um profissional que está atendendo uma travesti e falar, ela optou. Eu falei, meu amor, opção, eu ir na padaria comprar um bolo de chocolate ou um pão com mortandela. É essa relação de opção. Porque se fosse para mim optar, eu queria ser bissexual na prova de macaxis. Né? Eu ia beijar muito. Não dá para ter uma opção. Então, esses conceitos é interessante, porque eu vejo, principalmente a população trans, quando está nessa situação, porque elas não vão tratar a gente quando estamos do lado do ouvir,
A gente está ali ouvindo e queremos as histórias. É isso que nós queremos quando estamos atendendo em relação às vítimas do tráfico. Nós queremos as histórias, queremos ouvir. Nós não vamos ouvir se já começamos com uma forma de tratamento equivocado, sabe? De uma forma de conceituação dessas pessoas com relação à sua cidadania, direito e outras condições. Perfeito. Né? Então, quando eu vou só te interromper para ler uma... Só para me fechar, quando a gente fala em atendimento humanizado, convém a gente pensar o que a gente tem sobre os conceitos, a forma do tratamento que nós vamos dar a essas pessoas, porque é diferenciado. Né? A Ana Patrícia faz um comentário aqui importante, ela fala, é muito importante a capacitação dos agentes de segurança sobre atendimento à população trans. A polícia deve ser a primeira linha de defesa dos direitos humanos, né? Sim, exatamente isso. Porque, por exemplo, a gente ouvir, por exemplo, de uma travesti que queira, ao mesmo tempo, ser acolhida, que a gente possa mandar para uma casa, abrigo, são pouquíssimas que atendem. Né? Aqui em Goiânia, nós temos o Projeto Casulo, que está temporariamente fechado por questão da pandemia e recursos, né, que a gente não tem recursos. A gente volta na segunda rodada, eu quero que você conte melhor do Projeto Casulo para o pessoal. Então, a gente volta na próxima rodada. E o Ministério Público do Trabalho, o tema da proteção da população trans é uma grande preocupação para o Ministério Público do Trabalho. E para falar um pouco sobre isso, a gente tem aqui a doutora Tatiana. Muito boa noite, doutora. Boa noite, gente. Boa noite a todos e a todas. Seja muito bem-vinda, conta para o nosso público da atuação, né, no tráfico de pessoas e também dessa preocupação. Bom, vamos lá, né? Pegando um pouco o gancho aqui da fala do Eric e da Beth, né? Eu acho que eu posso começar dizendo que o MPT ele não tem um histórico expressivo de atuação em casos de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, principalmente envolvendo a comunidade trans, né? Então, até poucos anos, não recebíamos denúncias sobre essa matéria, e as operações interventivas, repressivas, de que participávamos, elas focavam no trabalho em condição análoga a escravo, em outras atividades, né, que não a atividade sexual. Então, apenas mais ou menos em 2017, é que uma colega em Franca, né, Catherine Ribeirão Preto, a Regina, ela recebeu essa primeira denúncia de tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual, e ela recorreu a um GT, do qual eu sou coordenadora atualmente, né, que é um grupo de trabalho sobre enfrentamento ao tráfico de pessoas no âmbito do MPT. E o nosso primeiro desafio ali no momento foi justamente estudar a fundo a matéria, aprofundar as teses jurídicas. Naquele momento, lá em 2017, inclusive, a gente estava participando de um grupo de trabalho interinstitucional aqui com o Magno e representantes de outras instituições, né? O Magno, auditor fiscal do trabalho, que daqui a pouco vai falar também com a gente. E ao longo, né, quando recebemos essa denúncia, e como se tratava de tráfico internacional, tivemos que criar ali um grupo interinstitucional para poder fazer as investigações. Né? Então, todo esse processo de diligência investigativa durou mais ou menos cerca de 1 ano, e ao longo desse período, né, nós fomos amadurecendo, né, várias instituições juntas, pensando, fazendo as investigativas, fomos amadurecendo a matéria jurídica, né, e fomos entendendo melhor um pouco a realidade dessas pessoas na situação de tráfico. Né? E aí é importante, o primeiro desafio que a gente enfrentou, primeiro foi fazer a distinção entre exploração sexual e trabalho sexual. Né? A maioria das pessoas acham ou pensa que o trabalho sexual no nosso país, ele é um crime, mas não é. Né, ele está lá previsto no Código Brasileiro de Ocupações como atividade laboral, como outra qualquer, né, desde que, claro, prestado por uma pessoa maior de 18 anos, né, de forma voluntária e espontânea.
Então, tivemos que fazer essa distinção para ter a compreensão, né, assertiva de que a exploração sexual vai apenas se caracterizar quando a atividade sexual for prestada por pessoas menores de 18 anos e também no processo de condição análoga a escravo, ou seja, no processo de servidão por dívida, no processo de jornada exaustiva, de condição degradante, né, com algum tipo de restrição ali de liberdade, seja física ou seja mesmo mental. Né? Então, esse foi um desafio também, que antes de participar dessas operações, a gente teve que definir e ficar muito claro. E aí, também, ao longo desse período de investigação, nós fizemos esse convênio com a OIT, né, do qual o Eric citou, e o objetivo desse projeto era um projeto maior do que o manual que a gente está apresentando hoje, e o objetivo era justamente para que a gente pudesse prestar um atendimento humanizado a pessoas trans, né? A primeira preocupação do MPT foi, vamos resgatar essas pessoas, e o que vamos fazer com elas? Vamos colocar em abrigos municipais, junto com homens, mulheres, enfim, crianças, e elas não vão receber o atendimento adequado. A gente já tinha notícia de que tinha pessoas que estavam passando por um processo de implante de silicone industrial de forma inadequada, então provavelmente precisariam de atendimento médico, precisariam de apoio psicológico, né, de atendimento muito mais abrangente e amplo do que um mero acolhimento ali, retirada dessas pessoas dessas condições, assim, de exploração. Então, com base em todo esse histórico que foi sendo levantado ao longo dessa investigação, nós firmamos esse projeto com a OIT, o que possibilitou, né, que durante a operação nós levássemos, né, nessas intervenções, assistentes e psicólogos, também representantes da comunidade LGBTQ+, né, então, assim, a Valéria participou em determinada frente, nós tivemos um pastor também, que também era LGBT, que participou de outra frente, e logo nesse processo do pós-resgate também, elas puderam ser acolhidas, né, no Instituto Nice, do qual o Eric já mencionou aqui também, né, representado pela Valéria, e nesse pós-resgate elas tiveram toda essa assistência da qual eu falei, assistência médica, assistência psicossocial, elas passaram cerca de 2 anos e meio tendo esse atendimento, né? Então, assim, esse pós-resgate também foi muito importante e fez parte de todo esse projeto mais amplo. E aí, especificamente, nós tivemos grandes desafios nas operações em si, né, começando até dos termos adequados para se usar, de como se comportar. A gente verificou, por exemplo, que a comunidade trans, elas têm muito mais facilidade em contar, em tratar da sua situação de exploração com mulheres. É muito mais difícil, né? Como a Beth falou, já existe um histórico e uma cultura de opressão da comunidade trans, né? De violências institucionais, e aí não vou só falar de violência policial, mas violência institucional mesmo, né? Nós, sociedade, agentes públicos, temos muito ainda que progredir, aprender para dar esse tratamento adequado, né? À diversidade. Então, assim, nós tivemos vários desafios, desde dos termos a serem utilizados, né, e principalmente, desenvolver ali uma escutativa dessas pessoas. O tipo de opressão que a comunidade trans sofre é muito diferente de uma mulher ou de um homem, né? É como a Beth disse, são pessoas que foram rejeitadas nas suas famílias, nas suas comunidades próximas, na escola, né? A maioria delas não tiveram acesso à educação formal, né? Evadiram da escola porque já existem estudos que apontam que a escola é um dos locais que mais discrimina, não a escola em si, mas o instituto da escola, aquele ambiente escolar conservador, mais sério, é o instituto que, se não for bem coordenado, é o que tem maior potencial de excluir, ao mesmo tempo também de inserir essas pessoas na sociedade, né? Então, são pessoas que foram discriminadas ao longo de todas as suas vidas e são carentes afetivamente. Então, nós temos que ter uma oitiva muito atenta ao relato da vida dessas pessoas, justamente para entender as suas vulnerabilidades, as suas subjetividades, né?
E o desejo, às vezes, de fazer a sua transição corporal, de mudar o seu corpo para que o corpo acompanhe sua identidade, muitas vezes fazem com que elas sejam cooptadas e sejam recrutadas e sejam submetidas a uma situação de exploração, justamente por esse desejo de querer vivenciar sua sexualidade, né? Sua identidade sexual. E daí, eu já sei que está no meu tempo aqui, Grazi já tá aparecendo, mas o que eu queria registrar, né, depois a gente vai ter a oportunidade de explorar melhor, o que eu queria registrar é que o fim dessa operação, essas duas operações, a Fada Madrinha Cinderela, foi meio que consenso de todos que participaram dessas diligências de compartilhar essa experiência, né, de fazer, o que eu já disse para ele, que é uma espécie de letramento da diversidade, da gente conseguir compartilhar, né, essas experiências positivas e negativas para que outros agentes públicos e outras pessoas não cometam, tenham mais facilidade de lidar com essas situações e, principalmente, né, que prestem atendimento mais respeitoso, humano, sensível, né, a todos e todas, na verdade. Não apenas a comunidade trans, mas a todos e todas, e principalmente a comunidade trans. Perfeito. Se todos fossem assim, né? Eu acho que fica uma grande dica para a nossa rede, né? Vira e mexe, a gente se vê engendrado em casos complexos e se a gente parar, respirar um pouco, refletir e sistematizar, a gente facilita para que o próximo que vier já seja mais fácil e a gente vai pavimentando esse caminho da forma mais humanizada, né? Muito obrigada, doutora Tatiana, pela sua humanidade, né, de tratar esse tema com tanto carinho e por estar junto desse trabalho em rede, que é disso que a gente continua falando aqui, a gente volta na segunda rodada. E eu acho que um ponto importante da gente olhar para essa questão é como a gente garante essa proteção nesse momento dos resgates, né? E os auditores fiscais, eles estão muito à frente, né, dessa mão na massa da hora do resgate. E para isso a gente tem aqui o Magno. Muito boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Se apresenta para o nosso público, conta um pouco do trabalho de vocês e também de como a gente faz para garantir essa proteção da população trans, especialmente nesse contexto de resgates, né? Pois não. Eu sou Magno, eu sou auditor fiscal do trabalho, coordeno uma das 4 equipes nacionais que se dedicam ao combate ao trabalho escravo contemporâneo no Brasil. Nosso grupo tem 26 anos de atuação e, ao longo desses anos, vem se dedicando a diversas temáticas, algumas muito conhecidas na mídia, né, como oficina de costura, com trabalhadores imigrantes, geralmente, na própria pecuária, mais recentemente em atividades como garimpo e desmatamento na Amazônia, enfim, todas aquelas atividades em que há indícios de submissão de trabalhadores, trabalhadoras à condição análoga à escravidão. Nos últimos anos, nós percebemos que uma das temáticas que mais mereciam a nossa atenção, tem merecido a nossa atenção, nessa seara do combate ao trabalho escravo, era a da exploração sexual. Nós temos um dado que é reiteradamente divulgado, né, como sendo da OIT, de que cerca de 20% das pessoas no mundo que são exploradas em condição análoga à escravidão, né, ou no chamado trabalho escravo contemporâneo, são exploradas justamente no trabalho sexual, né, ou em atividades laborais correlatas ao trabalho sexual. E no Brasil, nós, apesar de já termos resgatado 56 mil trabalhadores ao longo desses 26 anos, né, de atuação do Grupo Móvel, não tínhamos, até pouco tempo atrás, resgatado nenhuma pessoa profissional do sexo, né, da condição análoga à escravidão. Então, nós passamos a estudar esse tema, como a Tatiana mencionou agora há pouco, alguns procuradores do trabalho, alguns auditores fiscais, estudar mais a fundo a questão do trabalho sexual e a nos debruçar sobre esses casos, né, de modo que fomos chamados a atuar nessas operações
a princípio conduzidas pela Polícia Federal no âmbito criminal, né, de investigação, e que contou com a nossa participação de auditores fiscais e procuradores do trabalho. Operações Fada Madrinha e Cinderela, né, já mencionadas. E foi na Operação Cinderela que, pela primeira vez, ao longo desses 26 anos, nós pudemos resgatar profissionais do sexo que estavam submetidas a uma exploração análoga à escravidão, né? Nós já havíamos atuado em outros casos pontualmente, casos de exploração sexual, mas até pela própria forma como as instituições trabalhistas lidam com a temática do trabalho sexual, né, que é muito permeado de tabus e de valores morais que algumas vezes impedem, né, o reconhecimento de direitos laborais desses trabalhadores e trabalhadoras, né? Essas pessoas haviam sido enquadradas como profissionais de outras áreas, como garçonetes, dançarinas, enfim, e não resgatadas pela sua própria condição de vida, né? No caso da Operação Cinderela, todas as vítimas resgatadas, as 17 vítimas, eram mulheres transexuais, que foram aliciadas em diversas partes do país, né? Nós obtivemos, né, ao longo do trabalho, a comprovação de que esse aliciamento ele se dava com base em falsas promessas, né, de que elas permaneceriam numa boa condição, enfim, que teriam uma boa rentabilidade, que poderiam, através do seu trabalho, financiar as transformações estéticas, né, corporais que quisessem. E, na verdade, essas falsas promessas, esse aliciamento enganoso, consubstanciava uma rede de endividamento, de exploração, de ameaças, né, de agressões, e esse conjunto de elementos colhidos durante a fiscalização foi o que permitiu considerá-las vítimas de escravidão contemporânea também. A experiência das fiscalizações em si, dessas duas operações, né, que nós tivemos contato mais direto com esse perfil de trabalhadoras, né? Enfim, e essa é uma característica do nosso grupo, né, de lidar com realidades e atividades econômicas e perfis de trabalhadores muito distintos, né? Foi uma experiência pessoalmente muito rica, de muito aprendizado, né? Por ser uma atividade nova no nosso grupo, por ter envolvido uma quantidade muito grande de auditores fiscais, né? E aí cabe um parênteses bem interessante, nós conseguimos inserir no nosso grupo, nessa fiscalização da Operação Cinderela, a nossa colega Fabiana, que é uma mulher trans, e que, enfim, teve a oportunidade de participar conosco da operação, que foi para ela também, como auditora fiscal do trabalho, uma experiência muito enriquecedora, né? Nós podemos alcançar essas vítimas e dar a elas algum amparo, né, estatal, né? Levar ao alcance dessas pessoas uma política pública que é, no caso da nossa atuação em campo, uma política essencialmente repressiva, né, que busca, enfim, identificar e sancionar aqueles que exploram, né, trabalhadores e trabalhadoras na condição análoga à escravidão, mas que, ao mesmo tempo, também busca levar cidadania, levar direitos laborais, né, enfim, direitos trabalhistas, a todos os trabalhadores e trabalhadoras, inclusive os trabalhadores da sexualidade, né? Então, essa rica experiência, ela certamente, agora materializada nesse manual que está sendo lançado hoje, com essa justíssima homenagem a Valéria Rodrigues, que esteve conosco nessas duas operações e que, enfim, foi fundamental para que o trabalho de acolhida e de resgate mesmo da cidadania dessas pessoas, né, pudesse ser efetivado. A gente sabe que ali o momento da operação é uma fotografia, né, enfim, a Valéria atuou no filme da vida dessas pessoas que foram por ela acolhidas lá na Ongnice. Fico muito feliz de ter contribuído com o manual que está sendo lançado hoje, e ele certamente sintetiza um pouco do que foi esse rico aprendizado para todos nós que podemos participar dessas operações.
Muito, muito perfeito. O Magno que coordena, né, a equipe do grupo de fiscalização móvel de combate ao trabalho escravo, que é como que eu vou falar, uma ferramenta, né, uma instituição assim, um ícone que faz do Brasil assim. A gente tem falado muito isso aqui da questão da síndrome de vira-lata, né? A gente tem muita coisa para avançar, as políticas públicas que já não se desenvolvem há alguns anos, mas algumas estruturas que a gente tem aqui no Brasil, como o grupo de fiscalização móvel, quando a gente vai em congressos internacionais, que a gente conta que isso existe aqui no Brasil, que é interdisciplinar, que envolve vários órgãos, e os outros países ficam muito entusiasmados com a nossa iniciativa, né? A gente tem muito orgulho desse trabalho que é feito, da interdisciplinaridade. Aqui vocês estão dando essa noite um exemplo do trabalho em rede, que é isso que a gente quer para todo o Brasil. Então, assim, muito obrigada, Magno. A gente ainda tem uma volta aqui para as despedidas, mas eu acho que a sua contribuição foi muito, muito rica para mostrar isso para a gente. E falando de intersetorialidade, a gente tem um outro ator aqui também que é muito importante para falar sobre a garantia de direitos, e a gente vai contar aqui com a doutora Ana Carolina. Muito boa noite. Olá, boa noite a todas. Ela que é do Ministério Público Federal, se apresenta para o pessoal e fala um pouco dessa atuação. Boa noite a todas. Eu falo todas depois de ter participado de uma mesa de apresentações em que uma das pessoas fez essa saudação no feminino e se justificou dizendo que estava fazendo uma elipse, né, da palavra pessoas. E eu achei muito interessante porque a gente muda o desconforto, né? O desconforto passa a ser das pessoas do sexo masculino que normalmente estão atendidas pela regra de português quando tem mais de um gênero, né? Então, eu passo agora a fazer sempre essa saudação. Boa noite a todas. Estão todas as pessoas incluídas nessa minha saudação. Bom, meu nome é Ana Carolina Romã, eu sou procuradora da República aqui no Distrito Federal, eu faço parte de um grupo de apoio do Ministério Público Federal que trabalha com a temática de trabalho à condição análoga de escravo e o tráfico de pessoas. E foi nessa condição que eu participei da Operação Fada Madrinha na deflagração da operação, ou seja, do cumprimento dos mandados de busca e apreensão relacionados à investigação que estava em curso lá em Franca. E foi um aprendizado muito grande para mim, seja porque eu nunca tinha trabalhado com essa temática de pessoas trans diretamente, com o tráfico de pessoas, e também porque no Ministério Público Federal a gente tem pouco contato com a vítima, com as vítimas, nas nossas investigações, nos nossos processos de natureza criminal, como era esse o caso da Operação Fada Madrinha. Em regra, a vítima é a União, é uma agência, é um ser que tem personalidade jurídica, mas que não tem existência corpórea. Então, para a gente é sempre um desafio ter contato com a vítima, como é no caso da redução à condição análoga de escravo e do tráfico de pessoas. E, nesse caso, essa experiência foi ainda mais rica, um exercício de empatia, de acolhimento de diferenças, exercício do trabalho em rede para que a operação pudesse ser exitosa, e também de mediação de conflitos, né? Isso porque no momento da operação aconteceram conflitos ali entre as vítimas e policiais e outras pessoas da equipe, que a gente precisou de alguma forma mediar. E tudo isso, como disse o Eric, como disse a Tatiana, culminou com a certeza de praticamente todas as pessoas envolvidas na operação, de que merecia um olhar mais atento
para o atendimento de pessoas trans nesse tipo de operação. E por isso o manual, né? E ficou muito claro para todo mundo que nessas operações e para que esse atendimento seja feito de uma forma humanizada, é absolutamente necessário que se faça um planejamento de todas as situações possíveis para que a gente esteja resguardado nesse momento da deflagração e do contato com as vítimas, né? Eu lembro muito, essa foi uma situação meio chocante para mim, pessoalmente, de que um dos policiais solicitou que a gente usasse luvas no momento da busca e apreensão para evitar qualquer tipo de contaminação, como se aquelas pessoas que estavam ali fossem contagiantes de alguma forma. Isso foi realmente muito, muito impactante para mim, para se ter noção do quanto estamos despreparados para o atendimento das pessoas trans. Exatamente porque, em razão dessa vulnerabilidade, em razão dessa falta de acolhimento pela sociedade, pelas famílias, nós temos uma separação e uma segregação dessa população da sociedade. E a gente precisa vencer isso. Então, para a gente, essa operação foi um exercício mesmo de aprendizado, exatamente porque nos falta na sociedade esse contato com a diversidade. É necessário que as pessoas trans sejam, de fato, acolhidas pela sociedade, com respeito, com garantia de direitos, para que a gente possa ter uma sociedade mais igualitária e que as pessoas se acostumem com a diferença. O contato com a diferença é absolutamente necessário para que a gente faça, para a gente se engrandeça como pessoas e se engrandecemos também como sociedade. Acho que a Graziela já está aparecendo aí, acho que meu tempo já deve estar acabando. O papo é bom, a gente nem vê a hora passando e a gente já está se aproximando aqui do nosso teto. A websérie, ela tem essa característica mesmo que a gente joga, a gente faz, o nosso objetivo é provocar a sociedade. Aí, a partir daqui, a gente sabe que durante o ano inteiro virão muitas outras lives para lidar o tema, muitas iniciativas que estão sendo feitas, né? Como, por exemplo, a Jeane Aguiar, que é coordenadora do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas lá de Pernambuco, está aqui contando, e ela me mandou uma foto, pena que não dá aqui para eu compartilhar, mas eles estão com uma campanha para capacitar os policiais, uma campanha em todo o estado para falar do uso do nome social, para falar da importância da gente garantir esse direito da população. Então, a gente vê que daqui a gente tem uma rede no Brasil e a gente vai só se fortalecendo, trazendo essas informações. E vou levar para a vida essa sua apresentação daqui em diante. Eu também, sempre quando eu me apresentar agora, eu vou falar boa noite no feminino e eles que lutem. Eu adorei a dica. Essa é daquelas que a gente anota no caderninho e leva para a vida. Então, muito obrigada. A gente volta-se para a nossa rodada finalíssima aqui das despedidas, que a gente já está se aproximando do final. Só quero registrar aqui algumas ilustres presenças. A gente está hoje com a nossa aluna mais assídua, que desde a websérie do ano passado não perdeu um episódio, que é a grande Rosita Milese, do IMDH. A gente está aqui com o pessoal da Rede Um Grito pela Vida, Projeto Vez e Voz, o pessoal da PRF, Escola de Governo de Maricá, os coordenadores dos núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas, a Heloísa da organização do NODC, a Renata Braz, da Coordenação Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Eu vi que o Márcio esteve aqui, o Márcio, que vai estar com a gente terça-feira, falando de navios de cruzeiro, ele que passou por uma situação de exploração em navios de cruzeiro. A gente teve a Soledad, a professora Verônica Tereza. Então, é a grande família ETP que a gente se encontra aqui para a gente ficar
quentinho, sabendo que a gente não está sozinho nesse momento tão difícil, a gente está vivendo um momento histórico, e viver momento histórico é cansativo, e se a gente está junto, a coisa fica mais leve, né? Então, para a nossa rodada final, eu vou trazer de volta o Eric, para falar suas últimas palavras. Obrigado, Graciela. Bem, me sinto lisonjeado de ter podido participar aqui com pessoas tão qualificadas e principalmente comprometidas com o tema. Sim, pena que nosso tempo é curto, né? Todos nós ficou aquele gostinho assim de quero mais. Todos nós gostamos de ficar aqui mais tempo falando sobre isso. Mas eu quero usar esses minutinhos que me restam aqui para fazer mesmo um pedido, um apelo, né? Que esse material que ele foi criado a diversas mãos, esse manual, ele não foi um manual escrito não foi um manual escrito pela OIT, né? Foram todos os parceiros que estavam envolvidos, os principais parceiros, através da coleta de informações, foram feitas entrevistas com esses parceiros. Então, foi algo que foi construído a muitas mãos, justamente com o foco de levar a maior garantia de direitos possíveis ao público trans. Então, que nós possamos dar a disseminação a esse material. Já vou fazer meu pedido aqui ao Magno. Eu lembro que numa das nossas conversas, Magno, você falou, quem sabe a gente consegue usar esse material lá na ENIT. Então, isso seria maravilhoso. Então, que cada um de nós que participou aqui dessa websérie e que também está nos acompanhando no YouTube, possa dar publicidade a esse material, possa utilizar. Ele é um material de muito fácil leitura, são 12 páginas de leitura rápida, mas com informações ali precisas e que vai ajudar qualquer um de nós que queira aprender mais sobre o tema ou que vá participar de alguma operação que envolva o público trans ou qualquer outra situação de exploração sexual. Então, fica meu muito obrigado aí nessa noite e me coloco à disposição aí para quem quiser esclarecer alguma dúvida ou algum comentário. Obrigado. Muito obrigada, Eric. Vamos ouvir agora a doutora Tatiana nas suas últimas palavras e fica aí que a gente volta para dar um tchauzinho todo mundo junto. Oi, gente. Endossando aqui os comentários do Eric, né? Realmente é um prazer. A gente está aqui numa jornada de trabalho telepresencial enorme, o excesso de conexão. A gente, às vezes, chega um pouco afobado, mas quando a gente está aqui interagindo e falando de um tema tão importante como esse, parece que qualquer esforço vale a pena, né? E que, na verdade, o esforço se torna um prazer. Eu acho que a gente está aqui falando do manual, né, fruto de uma experiência compartilhada, né, de várias instituições da sociedade civil olhando para um problema específico da sociedade, né, um fenômeno que desafia todos os estados, que é o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. Esse manual, ele traz orientações a partir de experiências positivas e negativas, mas, assim, esse manual, ele só é necessário quando a gente, enquanto sociedade, a gente falha, né? Então, assim, se a gente está precisando atender essas pessoas, resgatar essas pessoas, é porque nós estamos deixando de olhar, né, para as pessoas com a humanidade natural que elas têm, que elas merecem, né? E com todo o respeito e sensibilidade que elas devem ser tratadas, né? Sejam mulheres, homens, trans, enfim. Então, um apelo que eu faço é que, ao invés de a gente dizer, o Estado, a polícia, fulano, cicrano, não sabe dar um atendimento humanizado às pessoas trans, é assim, como é que a gente pode, né, aumentar a nossa carga de sensibilidade e atender melhor, olhar melhor para o outro que está ao nosso lado, ser mais sensível às suas questões, às suas subjetividades, né, e evitar, de alguma forma, de excluí-las, discriminá-las, né, para que a gente não possa estar fazendo eventos em que a gente esteja aqui tendo que falar e trazer manuais para um atendimento de uma situação repressiva, né, de uma atuação que já falhou, né, quando ela está sendo explorada, quando ela foi traficada, é porque ela já falhou. Então, que a gente possa cada vez mais, né, enquanto sociedade, a gente se colocar no local do outro, né, se ver no outro, e que a gente se acolha mutuamente para evitar justamente essas situações de exploração.
Então, acho que essa mensagem que eu deixo aqui, muito obrigada aqui pela paciência, pela atenção, e é isso, Grazi. Muito obrigada, doutora. A gente traz agora o Magno para falar suas últimas palavras dessa noite, que a gente espera se encontrar muitos outros eventos por aí. Quero agradecer o espaço que nos foi dado, a oportunidade de contribuir de alguma forma com a discussão. Nós temos muito ainda a avançar na temática do tráfico de pessoas, lato sensu, né, enfim, para todo tipo de exploração, na correlação do tráfico de pessoas com o trabalho escravo, né, correlação que a gente visualiza em todas as ações praticamente, enfim, que a gente sempre teve contato, né, ao longo desses anos aí de combate ao trabalho escravo, e que agora com a nova legislação do tráfico de pessoas nós conseguimos dar materialidade, né, e que nessa temática da exploração sexual é muito presente, pela vulnerabilidade do especial, enfim, que infelizmente caracteriza as pessoas trans, a necessidade de que mais e mais políticas públicas se voltem, né, a atenção a essas pessoas é premente. Então, eu agradeço novamente e fico à disposição para novos debates. Muito obrigada, Magno. Eu acho que o trabalho em rede, a gente tem que lutar, né, para fortalecer. Muito obrigada pela tua participação. E eu trago a doutora Carolina para falar suas palavras de despedidas. Eu também quero agradecer por esse convite de participar dessa websérie. É muito importante a gente falar desse tema, e eu vou aproveitar esses minutinhos finais aqui para responder uma pergunta que eu vi aqui no chat, sobre a possibilidade de haver alguma atuação do Ministério Público com relação ao controle externo da atividade policial, né? E eu estava ontem mesmo pensando sobre isso, de que com o lançamento do manual, seria muito importante a gente levar essa boa nova, vamos dizer assim, né? A gente levar esse tema para as polícias, talvez não como controle externo, talvez não como uma cobrança em sentido negativo, mas uma atuação positiva para mudança dos protocolos policiais para atendimento das pessoas trans. Isso eu digo porque realmente há uma dificuldade da compatibilização do cumprimento de uma operação policial, né, com o acolhimento, com a necessidade da oitiva da vítima. Há uma tensão muito grande com relação a isso. E a gente precisa pensar os protocolos da polícia, das polícias, e dos diversos órgãos envolvidos nessa temática, para que a gente possa se adequar da melhor forma para fazer esse atendimento humanizado às vítimas. Sempre lembrando que, né, que em tratando-se de tráfico de pessoas e tratando-se de exploração sexual, a vítima tem que ser encarada como tal, como vítima, e ser acolhida e não criminalizada. Então, agradeço muitíssimo, é sempre um prazer falar com tantas pessoas boas e um tema tão palpitante quanto esse. Obrigada. Muito obrigada, doutora, que seja um primeiro de muitos encontros e que a gente tenha aí o Brasil inteiro trazendo outras lives, outros debates sobre esse tema, que é esse o nosso objetivo. E para encerrar a nossa noite, a gente traz de volta a Beth. Eu agradeço esse momento importante para mim, no sentido de estar falando, principalmente por ser uma mulher trans. A gente, muitas vezes eu brinco, tenta vestir minha pele. Sabe? Ser trans, você sabe, né, de todos os estereótipos, os preconceitos que acontecem em sociedade. Mas fica aqui o recado de fortalecimento da rede. Isso é importantíssimo. Quando eu dei o exemplo do eixo de repressão crime e policiamento, a gente está junto fazendo capacitação e outras formas de educação e informação, no sentido de que a gente possa melhorar. Não é no sentido de criticar o trabalho do eixo, pelo contrário. Né?
Eu tenho uma sorte muito grande no sentido como profissional de estar no Ministério Público do Trabalho, que eu tive o doutor Antônio Rodrigues, que fez, dentro do termo de ajuste de conduta, uma casa, que é uma casa de acolhida da Astral, que chama Projeto Casulo, né, no qual a gente recebe pessoas vítimas do tráfico, inclusive agora mulheres, muitas mulheres nós estamos recebendo, né, e dentro do Ministério Público do Trabalho tivemos agora recentemente também, nos ajudou, que foi o doutor Tiago Ranieri, com um projeto de capacitação das pessoas trans para o mercado de trabalho. Então, essa sorte do Ministério Público do Trabalho, isso é importante para a gente, né, porque a gente pode fortalecer essa rede, para que a gente possa fazer com que essa rede funcione da melhor forma possível para atender as pessoas, principalmente as pessoas mais vulneráveis. Né. Fica um agradecimento, eu quero encerrar, que eu falo muito, peço perdão, mas eu quero agradecer... É maravilhoso, você fala perfeito. Quando eu estava aqui escutando os nobres autoridades falando, né, me veio uma música na cabeça quando a gente faz referência em Vista Minha Roupa. Eu sou uma pessoal que causa, e a música é: sou um homem, sou um bicho, sou uma mulher, sou a mesa, a cadeira, esse cabaré, sou o seu amor profundo. Vamos tratar as pessoas pelo princípio do amor. Muito obrigada. É isso que a gente quer. E eu quero fazer também aqui um convite para todo mundo. Bota aqui o e-mail da Astral, o e-mail da Beth. O que acontece? A Beth, ela tem uma ONG, ela é muito modesta na hora de falar. Ela tem uma ONG lá que fica em Goiás, que ela presta atendimento, acolhimento para as mulheres trans, e a gente sabe que conseguir recursos hoje em dia é muito difícil, e a Beth, ela corta um dobrado muito grande para não deixar ninguém desamparado. Então a gente quer usar aqui esse espaço para pedir quem se sensibiliza com a causa LGBT, entre em contato com a Beth, qualquer ajuda é bem-vinda, porque o trabalho que ela faz assim é sensacional, e a gente sabe que os recursos às vezes eles são limitados. Então o que a gente pudesse juntar para ajudar o trabalho da Astral, a gente está fazendo muito pelo Brasil, assim, porque realmente é um trabalho muito lindo. E para a gente dar aquela despedida, por favor, Rafa, coloca todo mundo aqui na tela. Grazi, só coloca o material meu que eu divulguei sobre a questão dos artigos e guias. Isso, a gente divulgou, o Sadi me ajudou, a gente botou os links que tinham aqui para o pessoal conhecer o teu trabalho. Então, gente, entre em contato com a Beth, quem puder ajudar, conhecer, porque realmente o trabalho da Astral é sensacional, a gente precisa de ter essa voz nacional, né, que a Beth é uma grande defensora, e também esse trabalho de base, a Asbrad é grande parceira, assim, da Astral, e o que a gente puder ajudar e estar junto, porque realmente é um trabalho, a gente sabe que ser sociedade civil no Brasil não é fácil, não, e a gente realmente precisa dos parceiros, senão não tem como. Então, bota todo mundo grande aqui para a gente se despedir. Muito obrigada, gente. Acho que a gente foi uma noite sensacional. A gente bateu mais de 150 pessoas aqui online, ao vivo, vários comentários no chat. A gente sabe que esse número cresce quando acaba o episódio, porque mostra quem não estava logado, e no fim de semana a gente vê que sempre vai crescendo os views do episódio. Então, muito boa noite. Você está acompanhando com a gente amanhã. Não tem episódio, sexta-feira a gente dá uma descansada, mas não é para ir para a balada, é para estudar, porque a gente ainda está na pandemia. Se cuidem, tomem a vacina é um pacto de sociedade, segura aí, não vai para a balada ainda, a gente vai conseguir, vai ter carnaval, a gente vai quando a nossa sociedade estiver bastante imunizada, então se cuidem, porque a gente quer todo mundo com saúde aqui, acompanhando a nossa maratona. Então segue aqui com a gente, com a nossa programação, que vocês vão ver a programação da semana que vem, que ela tá quente, tem muita coisa para acontecer. Muito boa noite, pessoal. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.